Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre os modelos atômicos e o Bob mais uma vez aqui me acompanhando, né, Bob? Vamos participar de mais uma aula, Bob? Olha, o Bob tá ficando, hein? Inteligente. Vamos lá? Bora lá, gente? Vamos falar da evolução dos modelos atômicos. E para falar dessa evolução, eu tenho que falar dos seus artistas, ou melhor, do seu cientista, de Dalton, Rutherford, Bohr e Thomson. Esses são os principais cientistas que falaram dos modelos atômicos. Até chegar na definição atual do átomo como uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central, que vocês podem observar aqui nessa imagem, no núcleo central de carga positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Muita gente fritou a cabeça pensando nesse átomo. E a palavra átomo nos remete à Grécia Antiga, por volta de 450 a.C. Os filósofos Leucipo e Demócrito formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores, até chegar à menor unidade possível, que não podia mais se dividir, e essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. E o que significa átomo? A significa não, e tomo significa parte, que é igual a partícula. Então, a menor partícula indivisível. Só que nessa época vai surgir uma outra teoria, que é a teoria dos 4 elementos, defendida por Empédocles e Aristóteles. Eles diziam que a matéria era formada por 4 elementos primordiais. E quais são esses elementos? Esses 4 elementos eram a água, que era fria e úmida, a terra, que era fria e seca, o fogo, que era quente e seco, e o ar, que era úmido. Assim, tudo que existe seria formado por mistura desses elementos em proporções diferentes. Um dos primeiros modelos atômicos da história recente surgiu em 1808. O responsável por esse modelo foi nada menos que o químico, meteorologista, físico, o inglês John Dalton. Por sinal, Dalton não enxergava nada bem. Ele confundia um pouco as cores, como esse camaleão aí, né? Durante muito tempo, Dalton se dedicou ao estudo de sua doença, sem chegar a grandes conclusões. Em compensação, popularizou o distúrbio da troca de cores. Em sua homenagem, ficou conhecido como daltonismo. Vocês já ouviram falar, né? De acordo com o modelo construído por Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento, e o que os diferencia são os pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes, como vocês podem ver no modelo aí de Dalton. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia ao jogo de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração dos futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico J.J. Thomson realizou uma experiência utilizando uma ampola de vidro e quartzo chamada de ampola de Crookes. Ela funcionava da seguinte maneira: dentro se faz um vácuo, então aqui dentro
tem um vácuo. Ela contém duas placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelece um fluxo de cargas elétricas. São chamados de raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos eletromagnéticos controlados. Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram feixes de partículas carregadas negativamente. Então aqui você pode ver os raios carregados negativamente e possuíam massa, isto é, eram corpúsculos, né, corpos pequenos, e concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons, por isso que Thomson é conhecido como pai dos elétrons. O modelo de Thomson foi denominado também pudim de passas, onde a massa de carga positiva do pudim é esférica e sua carga positiva, e as passas são os elétrons de carga negativa. Vamos voltar a 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. O seu nome era Ernest Rutherford. De origem neerlandês, Rutherford havia se destacado nos seus estudos, tanto que em 1894, depois de se graduar em matemática e física, nada inteligente, né? Recebeu uma bolsa para fazer pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado nada mais, nada menos por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar nos modelos de pudim de passas, Rutherford se tornou um professor muito popular e amado, assim como eu. Brincadeira. Para seus discípulos, ele sabia escolher seus alunos e os colocavam para trabalhar como poucos na história conseguiam. Mas não é à toa que 10 de seus alunos conseguiram o prêmio Nobel, né? O maior prêmio que tem na história da ciência. Em 1908, analisava o modelo atômico de Thomson e indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs 2 desafios aos seus melhores alunos, o Hans Geisel e Ernest Marsden. Então, o desafio consistia no seguinte: Geisel e Marsden deveria bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitida pelo elemento químico polônio, e depois medir o espalhamento dessas partículas. Difícil, né? Olha que missão quase impossível para os seus alunos. Mas os seus alunos eram prêmio Nobel, né? Rutherford notou que o espalhamento dessas partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Porém, pouquíssimas partículas sofriam desvio. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios. Olha aqui, ó, os espaços vazios. Ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo como carga positiva, visto que uma pequena quantidade de partículas, observem aqui, ó, uma pequena quantidade de partículas alfa de carga positiva sofriam grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregava positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfas. Só que podia... Então, e aí o que seria isso?
só podia ser o núcleo do átomo. Bom, o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficavam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, mas esse modelo é só um exemplo. O Sol e aqui os planetas orbitando. Então, o que ele imaginou? Aqui seria o núcleo, o Sol seria o núcleo, os planetas orbitando seriam os elétrons. E essa órbita aqui, ó, a eletrosfera. Então, ele imaginou dessa forma. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempos cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalo de tempo cada vez menores. Não foi à toa que o outro personagem dessa saga surgiu em 1909. Olha que bonitinho, ele está aqui. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo de Thomson. 2 anos depois, em 1919, após concluir o doutorado, ele foi para Cambridge aprofundar o modelo atômico de Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção, porque Thomson propôs um trabalho de assuntos totalmente diferente, além de pouco tempo que dispunha para discutir os modelos de pudim de passas com Bohr. Decepcionado, foi para a Universidade de Manchester. Tadinho, ficou decepcionado, foi para outra universidade. E quem acolheu, nada mais do que Ernest Rutherford, aquele que sabia escolher os alunos brilhantes. Em 1913, Bohr publicou um trabalho na qual completava o trabalho de Rutherford. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida. Então, o elétron ele ia girar, 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 girar. Quando ele chegasse lá no núcleo, ele ia morrer em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E agora, eu vou entrevistar um especialista em mecânica ou em física quântica. Oxe, é tu, Bob? Tu nunca falou pra mim que era especialista? Já sai pra lá, Bob. Então vamos lá, consultando esse especialista. Bom, Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isso é, o mundo microscópico podia se comportar de outra maneira, e foi aí que ele achou a instabilidade dos elétrons. E para quase finalizando a nossa aula, eu vou falar um pouquinho de como ficou o atual modelo. Então, ele possui, o átomo possui 3 partículas fundamentais, que é o próton, o nêutron e o elétron. E 2 regiões muito importantes, que é o núcleo e a eletrosfera. Então, nós temos esse aqui já mostrando para vocês aí como é que funciona isso. Então, eu vou explicar para vocês. Então, o próton, ele possui carga positiva e se localiza no núcleo. O nêutron também, só que ele não possui carga e está localizado no núcleo. E o elétron, ele possui carga negativa e está localizado lá na eletrosfera, tá? O modelo atômico de Bohr sugere que os elétrons giram em torno do seu núcleo. Então, tem aqui os elétrons, eles estão girando, olha, em torno do seu núcleo. E em camadas eletrônicas ou níveis de energia.
Então, aqui nós temos as camadas eletrônicas representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E os níveis de energia representado por números. Nós temos aqui, ó, 7 níveis. E agora os modelos atômicos para vocês verem aí. Desde Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick e o modelo moderno. Agora é com você. Acesse o blog. Essa fala vai ter sempre, gente. Acesse o blog e realize as atividades 31 e 32, tá bom? E tem também um simulado lá para vocês fazerem. Isso ajuda vocês nos vestibulinhos. E não esqueçam também de olhar o gabarito do simulado de astronomia, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Bob, mais uma vez. Tchau, tchau.